Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de língua portuguesa, matemática e arte. Prepare as apostilas. Vamos começar com língua portuguesa na página 32. Nós vimos que encontro vocálico é quando nós temos duas vogais juntas na mesma palavra. E encontro consonantal são duas consoantes juntas na mesma palavra. Elas podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Então, vocês vão estar lendo na atividade 6 e pintar apenas as palavras que apresentam os encontros consonantais, ou seja, a palavra que tem duas consoantes juntas. Regras da língua. Em algumas palavras, uma vogal pode, sozinha, formar uma sílaba. Já uma consoante nunca forma uma sílaba quando sozinha. Então, nós temos o caso do abacate. Quando nós separamos, fica A-ba-ca-te. Então, o A vai formar uma sílaba sozinha, certo? Então, na atividade 7, você vai separar as sílabas das palavras e circular as vogais que permaneceram sozinha. Nas palavras abacate, juíza, precioso e saúde. Na 8, você vai ler essa tirinha e vai observar a palavra magnífico. Na palavra magnífico, nós temos um G mudo, ele está sozinho. Então, você vai indicar abaixo a vogal que acompanha cada sílaba que forma, cada sílaba dessa palavra, junto com cada consoante. Junto com a consoante M, qual é a vogal que está? Com a G, tem alguma? Com a N, qual é a vogal? Com a F, qual é a vogal? Com a C, qual é a vogal que acompanha a letra C? Então, você vai colocar na frente qual é a vogal que acompanha cada uma dessas consoantes. Então, nós chamamos de consoante muda, aquela que não acompanha nenhuma vogal, que ela fica sozinha na palavra. Então, Paula acha que a palavra magnífico tem 5 sílabas, mas João acha que tem 4. Quem está certo? Comprove. Então, você vai separar a palavra magnífico e vai colocar quem está certo, se é o João ou se é Paula. Na 9, você vai circular as consoantes mudas nas palavras. E na 10, você vai observar as palavras advogado, ignorância, observatório e submarino. Como está a separação dessas palavras? Como se separa essas consoantes mudas? Ela fica uma sílaba antes, ela fica uma sílaba depois, ou ela fica sozinha? O que você observou na separação dessas sílabas? E aí você vai escrever nas linhas. Na atividade 11, você vai ler as frases a seguir e copiar as palavras que têm consoantes mudas. Exemplo, A. Tenho uma admiração pelo companheirismo. Qual dessas palavras tem uma consoante muda? Então, você vai escrever na linha abaixo. Depois, você vai ler as B, a C, a D, a E, a F e a G. Cada uma tem uma palavra que tem uma consoante muda. Na 12, você vai observar a palavra gnomo e vai responder. Como você acha que é feita a separação dessa palavra? Se a sílaba muda, ela fica com a anterior, como que vou separar então a palavra gnomo se a primeira sílaba é uma consoante muda? Como você acha que vai ficar? Ela vai ficar sozinha? Ela vai ficar depois? O que você acha que vai acontecer com as letras G nessa palavra? Quando uma consoante é pronunciada sem o apoio de uma vogal, quando ela está sozinha, nós dizemos que ela é uma consoante muda. Como exemplo, nós temos a palavra atmosfera. Então, nós temos o T mudo. O T vai ficar separado como? Junto com o A, na sílaba anterior. Já na palavra psicólogo, a primeira sílaba o P é mudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele com a sílaba depois. Fica psicólogo, certo? Eu nunca vou deixar a consoante sozinha numa sílaba. Na 3, você vai juntar as sílabas,
e formar umas palavras que completam as frases. Então, as sílabas estão embaralhadas. Você vai ver qual é a palavra que ela forma e depois você vai completar a frase, certo? O menino estava pela história. Então, eu vou organizar essas sílabas e vou formar uma palavra. Qual palavra eu vou formar? E assim você vai fazer cada uma delas. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Agora vocês vão pegar a apostila de matemática de exercícios complementares na página 13. Apostila de matemática. Na atividade 12, você vai ligar o número da esquerda com o arredondamento na ordem das dezenas à direita. Então, nós temos 678. Eu vou arredondar a dezena. Qual é a dezena? É o 6, o 7 ou o 8? Ele vai ficar 70, 680, 880, 17.060 ou 12.580 e vai ligar cada um ao arredondamento. Na 13, você vai arredondar os números na ordem da casa da centena e depois você vai encontrar o resultado no caça-palavras abaixo e pintar no quadro qual é o resultado. Então, 3.761. Eu vou arredondar na ordem das centenas. Qual número eu vou formar? Então, eu vou colocar o arredondamento e vou procurar o resultado no quadro abaixo. Já na atividade 14, você vai utilizar os símbolos maior que e menor que para comparar os números a seguir. Então, 4.542 é maior que 4.526 ou 4.542 é menor que 4.526. Então, você vai usar o símbolo para colocar se ele é maior do que ou menor do que, em cada uma até a F. Na 15, Marta registrou 4 números no quadro de ordens. Veja a seguir. Então, nós temos 17.569, 17.469, 27.569, 27.539. Então, você vai responder qual é o menor número que Marta registrou e qual é o maior número que Marta registrou nesse quadro. Na atividade 16, nós temos a letra A, B, C e D. E em cada um desses itens, você vai marcar um X na representação correta no número que está escrito por extenso. 23.257. Qual é a escrita correta? Então, você vai marcar o X, assim na B, na C e na D. Na 17, nós temos o ábaco 1 e o ábaco 2, cada um representando um número. Então, você vai escrever qual é o número maior. Que número que é esse? Então, você vai colocar aqui o número maior, certo? Então, essas foram atividades da página 15. Agora, nós vamos para a página 16. Então, vocês vão ver na página 16 a atividade 18 e vai responder as perguntas a seguir. Letra A. Qual é o maior número com 4 algarismos que começa com o algarismo 3 e termina com o algarismo 8? Então, ele tem 4 algarismos. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, na unidade de milhar, ele começa com 3 e na unidade ele termina com 8. Qual é o maior número que eu formo? Qual é o menor número com 4 algarismos que tem o algarismo 2 na ordem das centenas? Qual é o maior número com 5 algarismos que tem o algarismo 4 na ordem das centenas e termina com 1? Qual é o menor número com 5 algarismos que tem o algarismo 6 na ordem das unidades de milhar e o algarismo 8 na ordem das dezenas? E qual é o maior número com 5 algarismos que tem o algarismo 7 na ordem das unidades? Então, você vai responder. Prestando bastante atenção, você vai voltar e ler quantas vezes precisar, certo? Então, é uma atividade que você tem que pensar para poder responder. Essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Qualquer dúvida, pergunte para uma prof no privado.
Agora nós vamos utilizar a apostila de arte na página 18 e vamos ler com atenção o texto. Esta semana nós vamos estudar sobre música. Então, a arte de ouvir e utilizar o som para criar uma obra musical pode ser realizada por meio de instrumentos musicais, voz, percussão corporal e objetos cotidianos. Mas, para ser considerada música, esses sons devem seguir algumas regras, que chamamos de elementos básicos da música. Então, nós temos a harmonia, a melodia e o ritmo. E você vai estar lendo todo esse texto, certo? O que é pausa, né? Como que ela é formada, tudo. E com bastante atenção. Leia com os olhos e depois você peça para um adulto para ouvir o que você está lendo, certo? Lembrando sempre que nós temos que respeitar os sinais de pontuação, tomar fôlego, né? E a continuação na página 19. Nós vamos ver aqui que a música, ela vai tanto ser formada pelo som como pelo silêncio, né? E cada som e o silêncio também ela é representada por notas, por desenhos que representam as notas musicais. Assim, quando a pessoa está tocando, está cantando, se ela fez um curso, ela vai conseguir cantar apenas observando as notas musicais. Então, vocês vão ler esse texto com atenção, com os olhos e depois com o adulto, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa, converse com a prof no privado, certo? Preste bastante atenção para responder. Eu preciso que vocês me mandem uma foto ou um vídeo e com o nome de cada um, certo? Obrigada, até amanhã.